Carlos sempre foi o chefe impiedoso, o tipo de pessoa que não perdoava erros. Ele comandava a empresa com mãos de ferro, sempre com um olhar atento para qualquer falha. Naquela manhã, ele observou com desdém um novo funcionário que acabará de entrar. O rapaz, Gabriel, tinha um olhar inseguro e roupas simples. Seus primeiros passos pelo escritório eram hesitantes, como se já soubesse que ali não era um ambiente fácil. Carlos se acomodou na sua cadeira e fez um comentário sarcástico para os colegas de trabalho. Olhem só para aquele aí, será que vai durar uma semana? Aposto que vai pedir demissão em poucos dias. Todos riram, exceto o grupo mais próximo de Gabriel, que apenas olhou com preocupação. Ele sabia que, por mais que fosse novo, aquela empresa não perdoava, e Carlos não era um líder amigável. Mas Gabriel não se intimidou. Sua expressão, embora um tanto reservada, mostrava um ar de confiança. Ele não estava ali para agradar, mas para cumprir sua missão. Ele sabia que o seu valor seria revelado de outra forma. Durante a manhã, Carlos continuava a observá-lo, rindo discretamente toda vez que Gabriel cometia um pequeno erro. Mas, por mais que tentasse, algo em Gabriel despertava sua curiosidade. Como alguém tão simples poderia parecer tão calmo diante de tantas críticas? Após o almoço, a tensão aumentou. Carlos, sempre com seu jeito arrogante, se aproximou de Gabriel e, sem cerimônia, começou a questioná-lo sobre suas habilidades. Você sabe mesmo o que está fazendo, ou está apenas tentando se passar por alguém que sabe? Que tipo de experiência você tem? Carlos perguntou, sorrindo de forma debochada. Gabriel olhou fixamente para ele, sem perder a compostura. Eu sei o que estou fazendo. E, ao contrário do que você pensa, não preciso provar nada para você. Vamos ver quem realmente vai se sair melhor no final do dia. A resposta foi calma, mas carregada de um subtexto que Carlos não conseguia identificar. O clima ficou tenso, mas Carlos, ainda rindo por dentro, se afastou. Ele acreditava que Gabriel estava apenas tentando se mostrar, e isso o divertia. Mas o que Carlos não sabia era que o novo funcionário tinha muito mais do que aparentava. O dia seguiu normalmente, e Carlos começou a esquecer do encontro tenso com Gabriel. Como sempre, ele estava focado em suas próprias tarefas, dando ordens e esperando que tudo fosse feito de acordo com seus padrões rigorosos. No entanto, algo inexplicável fazia com que ele ainda sentisse uma pontada de curiosidade a cada vez que seus olhos se voltavam para o novo funcionário. Havia algo diferente em Gabriel, mas Carlos não sabia dizer exatamente o que era. Ao final da tarde, o telefone de Carlos tocou. Era o diretor financeiro da empresa, pedindo uma reunião urgente para discutir um problema importante com as contas da empresa. Ele prontamente levantou-se, indo em direção à sala de reuniões. Durante o caminho, ele avistou Gabriel trabalhando na mesa, sua expressão focada e mãos ágeis digitando no computador. Carlos passou por ele rapidamente, ainda sem uma razão específica, mas sentiu uma ligeira sensação de desconforto ao ignorá-lo novamente. No dia seguinte, a empresa sofreu um ataque cibernético. As informações de muitos clientes foram vazadas, e os sistemas da companhia estavam completamente comprometidos. A situação ficou crítica rapidamente, e todos os departamentos foram mobilizados para tentar resolver o problema. Era uma catástrofe para a imagem da empresa e para os negócios. Carlos, em seu modo habitual de desespero, tentou acionar a equipe de TI, mas sem sucesso. Quando as coisas pareciam estar fora de controle, ele se lembrou de Gabriel e do que ele dissera na véspera, sobre saber o que estava fazendo. A raiva e a arrogância de Carlos começaram a tomar conta dele, mas algo dentro de si o fez hesitar antes de tomar mais uma decisão precipitada. Talvez eu esteja sendo injusto, pensou Carlos, olhando pela janela do seu escritório. Ele não tinha nada a perder e decidiu dar uma chance ao novo funcionário. Gabriel, vem cá, gritou Carlos, sua voz soando mais tensa do que o normal. Gabriel se aproximou calmamente. Sim, chefe. Você parece saber o que está fazendo. Resolveu um problema de TI ou algo assim? O sistema foi atacado, e ninguém parece ter a solução. Eu estou fora das opções, então o que você sugere? Gabriel olhou para ele por um momento, um sorriso discreto se formando no canto de seus lábios. Eu posso ajudar, mas precisarei de alguns minutos. Confie em mim. Carlos sentiu um arrepio ao ver a confiança que Gabriel exalava. Ele não estava acostumado a ver alguém com tanta calma diante de uma crise, mas o que mais o incomodava era o fato de que Gabriel parecia ter controle de toda a situação. Vamos ver, disse Carlos, com um tom ainda duvidoso, mas já disposto a dar uma chance. Gabriel passou a tarde inteira trabalhando nos sistemas da empresa, sua habilidade com tecnologia impressionando até os mais céticos. Ele se movia com precisão,
falando com calma e clareza enquanto os outros tentavam seguir suas instruções. Carlos observava de longe, ainda relutante em admitir que talvez tivesse julgado Gabriel de forma errada, mas incapaz de deixar de se sentir um pouco inferior à sua competência. O escritório estava em um caos controlado. Carlos via sua equipe correndo para tentar controlar a situação, mas os resultados eram insuficientes. Quando ele se aproximou de Gabriel para perguntar se havia algum progresso, o jovem olhou para ele com os olhos calmos e tranquilos. Estamos quase lá, chefe. Só mais alguns ajustes e o sistema estará no ar novamente. Carlos assentiu, sentindo-se desconfortável com a calma de Gabriel, como se ele soubesse algo que os outros não sabiam. Em sua mente, algo começava a mudar. O novo funcionário estava começando a ocupar um lugar que ele nunca imaginaria para alguém tão novo na empresa. Por fim, depois de horas de trabalho intenso, o sistema estava restaurado. Carlos ouviu a notificação do servidor informando que tudo estava de volta ao normal. A equipe celebrou, mas a verdadeira sensação de alívio era do próprio Carlos. Ele não conseguia acreditar que uma pessoa tão jovem fosse capaz de reverter o desastre. Você salvou o dia, Gabriel, Carlos disse, finalmente reconhecendo sua habilidade. Mas algo em sua mente ainda o fazia questionar quem realmente era aquele homem. Antes que pudesse continuar a conversa, o telefone de Carlos tocou novamente. Era a diretoria, perguntando sobre o progresso da situação. Carlos passou o telefone para Gabriel, confiando que ele seria capaz de resolver qualquer dúvida com mais facilidade. A surpresa foi ainda maior quando Gabriel pegou o aparelho, conversou de maneira tranquila e, em poucos minutos, já estava explicando os detalhes de como a crise havia sido contornada. A autoridade com que ele falava surpreendeu a todos na sala. Assim que a ligação terminou, Carlos o encarou com mais intensidade, os olhos desconfiados. Você fez tudo isso sozinho. Como é que você tem tanta habilidade assim, Gabriel? Gabriel olhou nos olhos de Carlos, o silêncio entre os dois por um instante que parecia uma eternidade. Então, ele respirou fundo e finalmente revelou. Eu sou o novo dono da empresa. Estava apenas disfarçado para ver como as coisas realmente funcionavam por aqui. Carlos ficou paralisado. A surpresa o fez perder a fala por um momento. O quê? Ele conseguiu finalmente perguntar, incrédulo. Sim, Gabriel continuou, um sorriso discreto em seus lábios. Decidi que seria interessante me juntar à equipe como um simples funcionário para aprender sobre a real operação da empresa antes de fazer as mudanças que considero necessárias. Carlos engoliu em seco. Não sabia se estava mais chocado com o fato de Gabriel ser o dono ou com o fato de ter sido completamente enganado por ele, o jovem que ele tanto zombara e desconsiderara. Agora, ele estava diante do homem que comandava tudo, e isso era algo que ele não podia sequer começar a processar. A atmosfera na sala se transformou. Todos os olhares estavam voltados para Gabriel, e a tensão no ar era palpável. Eu não sabia, Carlos murmurou, sentindo o peso da situação finalmente cair sobre seus ombros. Gabriel, ainda calmo, apenas respondeu, agora você sabe. Carlos não conseguia mais se concentrar. O homem que ele havia subestimado, zombado e tratado como um simples novato era, na verdade, o verdadeiro poder por trás de toda a operação da empresa. Gabriel, o jovem de semblante sereno e habilidades impressionantes, estava agora revelando uma faceta de si mesmo que ninguém poderia imaginar. Ele sabia que as coisas não seriam mais as mesmas a partir daquele momento. Gabriel se levantou da mesa e olhou para todos na sala com um olhar calculista. Ele havia observado cada movimento de cada um dos funcionários durante aquele dia caótico, mas sabia que a maior revelação ainda estava por vir. Não era só sobre o sistema restaurado ou sobre a empresa sair ilesa daquela crise. Era sobre um novo começo. Carlos, Gabriel disse, quebrando o silêncio constrangedor, essa empresa está precisando de mudanças profundas. Eu observei como você tem liderado o time, e, sinceramente, não me convence. Você pode ter suas habilidades técnicas, mas a liderança é o que falta. Carlos engoliu em seco, tentando processar o que estava acontecendo. Seu coração disparava. Ele já sentia o peso da culpa, mas a última coisa que esperava era ser confrontado assim, de maneira tão direta. Eu fiz o que pude, mas... Carlos começou a falar, tentando justificar seu comportamento. Mas você fez o que queria, não o que era melhor para a empresa, Gabriel interrompeu. Você subestimou seus colegas, zombou de quem estava tentando ajudar. E agora, aqui está o resultado. Carlos, se sentindo envergonhado, procurou por uma saída. Mas algo dentro dele sabia que essa conversa era apenas o começo de algo maior. O poder agora estava com Gabriel, e ele precisava decidir se ia lutar contra essa nova realidade ou se renderia. Eu não esperava que fosse tão rápido,
Carlos murmurou, mais para si mesmo do que para Gabriel. Gabriel se aproximou dele, seu olhar ainda firme, mas sem rancor. Nem eu. Mas não posso mais fingir que tudo isso é aceitável. Enquanto Gabriel se virava para a equipe e dava instruções claras e objetivas, Carlos percebeu que estava perdendo o controle. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se acendeu. Se houvesse uma maneira de recuperar sua posição ou até mesmo impressionar Gabriel, ele teria que agir rápido. Horas se passaram, e a tensão no escritório foi aumentando. As mudanças começavam a ser implementadas. Gabriel estava em toda parte, supervisionando os processos, conversando com os líderes de departamento e tomando decisões que pareciam acertadas, mas que também desafiavam o status quo. Ele não estava ali para agradar ninguém, estava ali para transformar. Carlos passou a noite em claro, pensando em suas opções. Seria ele capaz de virar o jogo? E mais importante, teria ele o que era preciso para se manter à frente de Gabriel, que agora tinha o poder e a habilidade. Na manhã seguinte, Carlos se apresentou no escritório com uma nova mentalidade. Ele estava decidido a lutar pela sua posição, mas sabia que tinha que agir com cautela. O clima no escritório estava tenso, todos aguardando a próxima movimentação de Gabriel. O que Carlos não sabia era que, naquele momento, ele já estava sendo observado de perto por Gabriel. O jogo de poder estava apenas começando, e, em um mundo onde as aparências podem enganar, a verdadeira batalha estava em quem realmente possuía o controle. O clima no escritório estava elétrico. Gabriel já havia assumido o controle, implementando mudanças rápidas e, aparentemente, eficazes. Mas Carlos, agora com um senso renovado de urgência, estava determinado a não deixar a empresa e sua posição escorregarem pelas suas mãos. Ele sabia que precisava de um golpe certeiro, algo que colocasse Gabriel em xeque. Por semanas, Carlos trabalhou em silêncio, analisando todos os movimentos de Gabriel, as falhas que poderiam existir no plano meticulosamente arquitetado. Ele sabia que Gabriel, apesar de sua inteligência e habilidades impressionantes, também era humano e, como todos, tinha seus pontos fracos. Ele encontrou o que precisava: uma pequena falha no novo sistema de segurança implementado por Gabriel. Carlos respirou fundo enquanto se preparava para agir. Seu plano era simples, mas eficaz: invadir o sistema e demonstrar que ele, e não Gabriel, estava no controle da situação. Ele sabia que isso criaria uma situação de crise, mas também daria a ele a chance de recuperar seu lugar. Carlos estava confiante de que, ao mostrar seu valor, Gabriel perceberia que ele era indispensável para a operação da empresa. Era uma noite de sexta-feira quando Carlos finalmente tomou a decisão. O escritório estava vazio, exceto por ele e o sistema de computadores. A cada clique, ele sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que se fosse pego, sua carreira estaria em risco. Mas, por um momento, ele se sentiu invencível. Enquanto isso, Gabriel estava em casa, revisando relatórios e decidindo como melhor controlar a situação. Ele sabia que as mudanças feitas ainda não estavam completamente absorvidas pela equipe, e havia muitas questões a resolver. No entanto, algo estava prestes a mudar, e ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quando Carlos finalmente conseguiu acessar a área restrita do sistema, seu coração disparou. Ele havia feito isso. Agora, ele poderia mostrar a todos, e a Gabriel, que ele tinha o que era preciso para liderar. No entanto, quando ele estava prestes a concluir a última parte de seu plano, algo inesperado aconteceu. O computador de Carlos começou a travar. Uma mensagem apareceu na tela: ação detectada. Desconexão forçada. Ele não teve tempo para reagir. Gabriel, o homem que ele subestimara, havia antecipado seus movimentos. Carlos ficou paralisado. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Gabriel já havia conhecido a falha no sistema e a utilizara para monitorar suas ações. A sensação de derrota foi instantânea. Ele havia caído na própria armadilha. No momento em que Carlos se levantou para desligar o computador, a porta do escritório se abriu. Gabriel entrou com um sorriso enigmático no rosto. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou de Carlos, que estava completamente atônito. Eu sabia que você tentaria isso, Carlos. Sempre subestimou as minhas capacidades, disse Gabriel calmamente. Mas, em vez de me enfrentar, você poderia ter me ajudado. Eu teria valorizado sua experiência, mas você preferiu apostar na traição. Carlos ficou em silêncio, incapaz de encontrar palavras. Ele havia jogado todas as suas cartas e perdido. Gabriel, com seu comportamento sereno e postura firme, parecia completamente em controle da situação. Não era mais apenas uma questão de quem teria o cargo de liderança. Gabriel, agora, detinha algo muito mais importante:
a confiança e o respeito da equipe. Eu poderia te demitir agora mesmo, Gabriel continuou, mas, ao invés disso, você tem uma chance de provar que pode trabalhar ao meu lado, de verdade, e não apenas por vaidade. Carlos, completamente humilhado, sabia que essa era sua única chance. Ele havia sido derrotado, mas havia uma pequena fagulha de esperança. Ele se curvou, reconhecendo que seu caminho para a redenção era, agora, um longo e árduo processo. Naquele momento, ele entendeu que a verdadeira força não estava em manipular ou enganar, mas em aprender com os outros e saber quando pedir ajuda. Gabriel não era só mais competente que ele. Ele era mais sábio. A reunião com Gabriel foi um marco para Carlos. Ele nunca imaginou que um dia estaria naquela posição, sentado diante de seu superior, que lhe oferecia uma segunda chance. O orgulho ferido e a humilhação de ter sido pego em flagrante pesavam sobre ele, mas também havia uma sensação de alívio. Ele sabia que perderá muito, mas também sabia que, se aproveitasse essa chance, poderia se reerguer. Nos dias seguintes, Carlos mergulhou de cabeça no trabalho. Sem os jogos e manipulações que costumava fazer, ele finalmente se dedicou ao que sabia fazer de melhor: melhorar os processos, contribuir com ideias e, principalmente, aprender com Gabriel. À medida que a confiança foi se restabelecendo, ele começou a se dar conta de que não precisava competir para se destacar. Em vez disso, ele poderia colaborar, crescer junto com a equipe e, acima de tudo, ser leal. Gabriel, por sua vez, não estava mais apenas focado em liderança e resultados. Ele sabia que um líder verdadeiro precisava saber perdoar e dar oportunidade de crescimento aos outros. Ele sentiu que Carlos estava realmente mudando, mas ainda não era o momento de confiar plenamente. Gabriel continuava observando, mas desta vez com mais compreensão. Ele sabia que a jornada de Carlos seria longa, mas o respeito mútuo poderia, eventualmente, ser construído. Aquela sexta-feira, quando o escritório estava mais tranquilo, Gabriel chamou Carlos para uma conversa particular. Ele entrou na sala com uma expressão que Carlos não sabia interpretar, mas logo Gabriel quebrou o silêncio. Eu vi seu esforço, Carlos. E eu vi como você tem mudado, começou Gabriel. Não vai ser fácil, mas, se continuar nesse caminho, vou te dar mais responsabilidades. Carlos, surpreso, não conseguia conter a emoção. Ele sabia que estava começando a reconquistar seu espaço, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Com humildade, respondeu: obrigado, Gabriel. Eu sei que fui um tolo, mas aprendi com meus erros. Estou disposto a fazer o que for preciso para crescer, e para ajudar você a fazer a empresa crescer também. Gabriel olhou por um momento e, finalmente, deu um pequeno sorriso. É isso que quero ouvir. O tempo passou e, lentamente, Carlos foi se tornando uma parte fundamental da equipe, não mais pela sua ambição ou arrogância, mas pela sua capacidade de trabalhar em conjunto. Ele entendeu que a verdadeira força estava no trabalho em equipe e no respeito pelas capacidades dos outros, especialmente aquelas que ele costumava subestimar. Quando o próximo grande projeto foi lançado, Carlos e Gabriel trabalharam lado a lado, com a equipe completamente alinhada. Eles haviam se tornado uma dupla poderosa, não por disputas internas ou sabotagens, mas pela confiança que, aos poucos, se construiu entre eles. Carlos, agora, entendia que o verdadeiro valor de um líder não estava em ser o mais forte, mas sim em saber inspirar os outros a alcançar seu melhor. A trajetória de Carlos, desde a arrogância até a humildade, foi uma lição para todos no escritório. Eles aprenderam que a competitividade excessiva pode destruir carreiras, mas a colaboração genuína cria algo muito mais duradouro.